TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Hoje é segunda-feira, dia 13 de junho, nós estamos aqui, tem muita notícia sobre o futebol. Eu já começo passando o telefone da redação, é o 3232-9382 e o e-mail tvcâmaranatal@yahoo.com.br. Vamos comentar hoje, né, junto com o Levi, Flamínio. Levi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mara, tudo bem? Hoje nós vamos falar muita agenda do futebol, seleção brasileira, Globo venceu, Potiguar venceu, ABC empatou, América perdeu, enfim, diversos assuntos sobre o futebol. Verdade. Flamínio, tudo bem? Passou o fim de semana bem? Passei, graças a Deus, feliz aqui de reencontrá-lo no programa, porque fazia um tempo que a gente não fazia, não se via, né, de férias, mas o programa hoje está bem recheado. Vamos lá? Vamos lá. Começar a falar de ABC e Confiança. Parece que o ABC não teve, né? Não foi bem, jogando em casa contra o Confiança. O ABC não saiu do empate sem gols. Os dois jogadores que o ABC perdeu ainda no primeiro tempo, pode ter influenciado esse resultado? Pode sim, porque são dois jogadores que são entrosados na equipe. Um é goleador. Qual é o goleador que não faz falta na equipe? Ele é o terceiro goleador do Brasil. Primeiro é o Rodrigão, o segundo é o do Fortaleza, Anselmo, e o terceiro é o Nando. Então o Nando deixou a equipe, o ABC fica assim, quando sai o Nando, fica perdido, porque o ABC não tem substituto para o garoto. Atenção à diretoria, eu acho que eles estão pensando igual a mim, contratar rapidamente outro para revezar com o Nando quando for necessário. E o Márcio Passos fez falta, fez um pouco menos, porque o Pedra resolve o problema e o treinador do ABC resolve essa questão de outra forma. Flamínio, o que é que faltou para o ABC, Flamínio? Não saiu um golzinho, ainda bem que não saiu o gol do lado de lá nem do lado de cá, né? Menos mal que não saiu o gol do adversário, mas o ABC não fez nenhum golzinho. Pois é, eu concordo com o Levi que essas ausências, né, como você bem citou no começo, fizeram uma grande diferença. Porque o Nando dispensa comentários e o Márcio Passos também, são jogadores titulares e tão bem, inclusive com propostas até para jogar a Série A e tudo mais, e são jogadores que fazem falta em qualquer equipe, fariam falta. E é difícil até uma reposição à altura quando você perde esse tipo de jogador. Então eu acho que teve esse grande problema, sim, mas faltou alguém para substituí-los, para melhorar o rendimento. O próprio Geninho é um treinador muito sincero quando termina as partidas, porque ele admite que a equipe não fez um bom jogo, e o Confiança, a gente já falava aqui na semana passada, que era uma equipe que começou o ano bem, fez algumas boas apresentações na Copa do Brasil, inclusive ganhando do Flamengo, e era uma equipe dura, estava mal no começo do campeonato, mas já demonstra uma certa reação. Então o ABC, mais uma vez, perdeu pontos importantíssimos, está numa situação difícil, tem que buscar agora os jogos fora, os pontos que perdeu fora de casa, para poder continuar sonhando com o acesso. E falar em perder, teve time Potiguar que perdeu nessa Série C do Brasileiro. O América perdeu pela segunda vez consecutiva, como eu falei, né? Na Série C, na terceira divisão do Brasileiro, desta vez contra o Salgueiro, lá fora de casa, no estádio Cornélio de Barros. O placar foi de 2-0 para o adversário, que foi favorável para ele subir na tabela, né? Claro. O que foi mais estranho desse resultado foi que o Salgueiro fez 2 gols em 15 minutos. Então o América, mais uma vez, tem que repensar a questão da defesa. Veja, some quantos gols o América levou nas 3 últimas partidas. Me ajude. Teve os 2-0 agora, teve os 3-0 do Fortaleza e antes do Fortaleza. Teve Gama, 3 gols do 3, 6, 8. 8 gols em 3 jogos. Então, a defesa está falhando. É preciso corrigir a defesa para partir para o ataque. É preciso corrigir urgente, né? Teve 2 gols contra o River também.
Então, o time do América, a gente também falava que o Salgueiro é uma equipe forte, uma das favoritas para conseguir o acesso, porque é muito difícil fazer um campeonato como o Salgueiro fez, um campeonato pernambucano, que é recheado de equipes tradicionais, e chegou em quarto lugar, e em alguns momentos batendo equipes fortes como Santa Cruz, como Sport. Então, o Salgueiro, a gente já sabia que era uma boa equipe, o Sérgio China já conhecia a equipe por ter participado dessa campanha, ele era o treinador, então ele sabia que ia encontrar um adversário difícil, um jogo fora de casa, e infelizmente ele não conseguiu arrumar a equipe de uma maneira que saísse com resultado positivo, porque é bem complicada essa situação do América com relação à defesa, porque é um time que está se montando no meio do campeonato, então vai oscilar bastante. Tem que confiar no elenco, porque conseguiu algumas vitórias importantes, mas agora já deu uma caída com essa derrota para o Fortaleza e agora essa derrota para o Salgueiro. Então está na hora do Sérgio China tentar rever o que está acontecendo com essa defesa para o time ficar mais sólido, e a gente sabe que é difícil organizar um time no meio do campeonato, então a torcida tem que ter paciência e até entender que pode até acontecer um revés e continuar perdendo, mas tem que confiar no planejamento. Vocês falaram em defesa. É só defesa que precisa, porque o América vem de uma baixa tão grande e já não vem atuando desde a segunda fase do campeonato estadual. Já não vem lá. Mano, eu frisei bem a defesa, porque tá levando muitos gols. Arrumar a defesa. Agora precisa também ter alguém de referência no ataque. Um detalhe interessante, Mário, desse grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro é o seguinte: está muito nivelado. O América perdeu 2 jogos e continua no G4. O ABC empatou, e outra coisa, a diferença do ABC para o G4 é de 2 pontos. Então está muito nivelado. Mas ninguém tem que se acomodar, porque o ABC tem pela frente jogo sábado contra a equipe do Fortaleza. E depois tem o Remo. 2 jogos fora de casa, em Fortaleza e em Belém do Pará. E lembrando que na quarta-feira tem a Copa do Brasil, que é contra o Gama. E o América está sofrendo de um problema grande que é no seu ataque, porque o Luiz Eduardo é o atacante principal do América nesse momento. E Rômulo chegou no começo do ano fazendo boas atuações, foi um dos artilheiros do campeonato, fazendo bastante gols, um cara que sabe prender bem a bola alto, faz bons jogos e está fazendo falta à equipe. O Luiz Eduardo fez um primeiro turno, digamos assim, horrível, um jogador que mostrou ser muito fraco. Mas por sorte do América, com a lesão do Rômulo, o Luiz Eduardo teve que jogar. Algumas partidas ele veio fazendo gols, inclusive na Copa do Brasil e já na Série C. E ele continua como titular até pela ausência do Rômulo, que seria o titular natural. Então isso é uma falta muito grande para o América, porque é mais uma maneira de melhorar a questão ofensiva. Tem o Thiago Potiguar também, que precisa voltar à melhor forma, porque depois teve lesões também, acabou sofrendo. Mas a gente frisa mais a questão da defesa, porque o ataque do América já demonstrou em alguns momentos, pelo menos esses jogadores novos que chegaram, que eles têm condições de evoluir. Realmente, numa partida como essa, não fizeram gols, mas, por exemplo, contra o ABC jogaram muito bem, contra o River jogaram muito bem. Então, você nota a qualidade neles. Já na defesa, a gente sente um pouco mais de insegurança. Tem essa deficiência. Tem essa deficiência. Tanto que o treinador, algumas vezes, quer improvisar o zagueiro na lateral esquerda para dar uma segurança melhor no setor. Em alguns momentos deu certo e em outros momentos deu errado, como vem dando nessas 2 últimas. Então, o Sérgio China precisa adequar melhor essa situação aí para o time jogar mais fechadinho e conseguir evitar essas derrotas. Olha, Mara, eu quero lembrar o seguinte: o pessoal reclama que a ABC América está fraco. Eu digo o seguinte: o grupo está nivelado. Um pouco à frente está o Fortaleza. Eu vou até arriscar, posso queimar minha língua, mas vamos se classificar: Fortaleza, ABC, América e mais um. Eita, apostou nos 2 times potiguares. Aposto, né? Eu aposto. Aí você está em casa e vai se acordar: Levi, ABC e América estão ruins, mas vai melhorar. Ajustes rápidos, porque o grupo está nivelado, está na hora. Agora tem um detalhe: melhorar agora, porque classificam-se 4 do grupo A, 4 do grupo B.
Então vai acontecer o mata-mata, o do A com o do B, tá certo? Aí vai sair, o primeiro mata-mata sai um, sai o segundo, o terceiro e o quarto. O detalhe é o que o grupo B está muito bem. Então, a gente tem que se preparar para enfrentar o grupo B. Eu repito, acredito que o Fortaleza classifique, acredito em ABC e América. Falta só ajustes, tanto os dirigentes de ABC como de América, já observaram isso aí. Como eu falei, eu acho que também concordo com o Levi, eu não seria tão taxativo a esse ponto, mas como eu falei no início do campeonato, eu acredito que o ABC e o América têm chance sim. O campeonato está muito no início. Ainda está em tempo. Né? Ainda está em tempo de melhorar. Faltam 14 jogos. O América já mostrou em alguns momentos que tem bons jogadores. Essa leva que chegou é uma boa leva de jogadores. O Sérgio China é um bom treinador, pode conseguir. E o time do ABC também é organizado, tem um ótimo treinador também. E também tem todas as condições para subir. Vamos falar de Vitória, né? Porque Vamos. mais outros dois times potiguar, dois times agora da Série D, né? Que estrearam com vitória na quarta divisão. Potiguar do Mossoró, 1-0 em cima do Itabaiana. E teve o Globo, 2-0 em cima do Souza, da Paraíba. Então, que bom, né? Pelo menos temos estreantes vitoriosos na Série D. O Potiguar venceu de 1-0, está liderando o grupo com o Uniclinic, que também venceu. E o próprio Potiguar vai enfrentar o Uniclinic, me parece, no domingo ou é na segunda. E a equipe do Globo, que venceu o Souza, vai também jogar nesse final. Ele está liderando, o Globo está liderando o grupo com o América de Pernambuco, que também venceu. E eu quero até aqui mandar um alô para o Pablo, que é o volante que fez o gol. E eu conheço ele, um cara muito bom, um menino muito bom. E a gente estava conversando sobre a partida e ele falando que a equipe do Globo jogou bem também. E ele pôde fazer esse gol. O time do Souza ficou um pouco, depois do gol contra, né? Acabou que não conseguiu jogar o seu melhor futebol. E o Globo aproveitou porque é uma equipe de qualidade, né? O Globo dominou a partida. Então, os jogadores do Globo têm um nível muito bom. E o treinador é um treinador inteligente. A gente já vem elogiando ele aqui há bastante tempo. E a equipe do Globo, com alguns acréscimos para essa equipe do estadual que terminou, houve algumas mudanças, mas poucas. Então a gente vai ficar na torcida porque esse time do Globo tem tudo para chegar à Série C. O Potiguar jogou bem, mas a impressão que eu tive do Globo foi que tava dizendo assim pro Souza, quer fazer gol aqui não, né? Era essa coisa de não deixar mesmo. Foi bem guerreiro até o final do jogo. Promete muito o Globo, promete muito o Potiguar. Eu acredito que o próximo jogo quem vai enfrentar o Uniclinic é o Globo. É o Potiguar. Não, o Potiguar do Mossoró. Esse jogo é mais difícil, porque é em Fortaleza na segunda-feira à noite. Já o Globo... Joga em Ceará-Mirim. Em Ceará-Mirim, tem mais chance de vencer. Flamínio, a gente tem uns minutinhos finais. Levi disse que Flamínio ia falar sobre a seleção. Diga aí. O que foi isso, Eu não quero falar não, fala você. você. Meu Deus do céu. Eu tinha que comentar isso porque... Você ainda tem esperança? Ou você foi bem esperançoso assistir o jogo ou não? Não fui esperançoso há bastante tempo, porque enquanto a gente não pode ser 100% injusto, digamos assim, de não citar todos os culpados, porque todos têm a sua parcela de culpa. Uma diretoria que é da CBF, que é totalmente incompetente e que tem uma parcela gigantesca de culpa de ter contratado o treinador Dunga, que não é treinador. O Brasil é um país de futebol. O Dunga não é treinador, gente. Peraí, tira Dunga. Como é que você vai botar um treinador que não tem experiência praticamente nenhuma de campo, enquanto os outros estão aí fazendo grandes trabalhos, como por exemplo o Tite, né, que há muitos anos aí vem fazendo bons trabalhos e mostrando que é um treinador que estuda, que se atualiza, que se moderniza. Então a gente fica muito triste porque o Dunga não é um treinador, os jogadores também têm a sua culpa, mas eu entendo que se tivesse um treinador melhor, a situação seria outra, porque apesar de eles serem jogadores que não são tão comprometidos com a seleção no momento, são uma geração também meio complicada, muito mimimi, muito selfie, muita questão, coisas que são extracampo, muita modinha.
enquanto bola, que é bom mesmo no campo, em jogar sério, em jogar com raça, vejo muito pouco, porque vale lembrar que a gente assistindo a partida ontem, o time do Peru era um time organizadíssimo e é um time limitado, um time com nada demais, mas tem o quê? Um treinador, que é um treinador experiente, um bom treinador, que chegou e organizou a casa, adaptando conceitos modernos, porque quem assistiu Champions League, quem assistiu o melhor futebol do mundo, pôde ver coisas que o Peru fez, fazendo uma comparação com grandes equipes já fazem, porque marcação, pressão, compactação na linha de defesa, anular o jogo do Brasil, que era jogar pelas pontas. O Peru chegava lá e dobrava, atacava com 5 jogadores e retornava todo mundo ao mesmo tempo correndo para recompor. Enfim, um time aguerrido, um time que queria jogar. Tudo isso que falta, né, na seleção? Tudo isso que falta. E a seleção, se tivesse um treinador minimamente capaz de organizar a equipe usando os conceitos que o futebol tem muito mais qualidade, os jogadores do Brasil têm condições de fazer uma apresentação muito melhor em termos de posse de bola, jogar como um Bayern de Munique, um exemplo, jogar como um Real Madrid. O Brasil não está no nível desses atletas, mas tem jogadores, muito bons jogadores, que pode ter uma forma de jogar, uma forma de mudar o jogo muito melhor do que vem apresentando, sem raça, sem vontade e sem alma. O Brasil é o país de futebol, tira Dunga, bota Tite, não quero dizer mais nada. E tá. E vamos pra frente, né? Resolvido. Vamos pra frente, porque brasileiro não desiste nunca, a gente sempre tem aquela pontinha de esperança, né? E a gente finaliza o Câmara Esportiva desta segunda. Amanhã tem mais. Levi, boa tarde. Até Flamínio, amanhã. boa tarde também. Boa tarde, Boa até tarde. amanhã, se Deus quiser. Boa tarde essa Obrigada. galera guerreira que ficou com a gente até agora. É. Um abraço à turma aí, gente fina, viu? Valeu, A todos meninos. vocês. Gente, obrigada pela companhia. Uma boa tarde, um excelente início de semana. TV Câmara, a TV do povo de Natal.